Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saber Direito. Meu nome é Carlos Cruz, estarei aqui com vocês para falar sobre competência da Justiça do Trabalho. Sou professor de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Prática Forense Trabalhista. Se você quiser participar das nossas aulas, basta enviar e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que é importante que você se identifique, bem como identifique o tema da aula, para que possamos responder às suas perguntas. Nós estaremos falando, inicialmente, da competência relativa da Justiça do Trabalho, sem não antes passar pelo conceito de competência, jurisdição. Após, nós entraremos no tema de petição inicial trabalhista. Como endereçar a petição inicial trabalhista? Quem que é o juízo competente, relativamente e absolutamente competente? Também falaremos de técnica de petição inicial, pois defendemos a tese de que o bom advogado deve dizer o essencial, nada mais que o essencial. Uma clara demonstração de que hoje nós temos que ter um processo objetivo, nós temos que ter advogados que saibam dizer absolutamente o que é importante para que o seu pedido possa ser bem compreendido e bem julgado. Para que nós possamos entender o que vem a ser competência, nós temos que primeiro entender o que vem a ser jurisdição. E o que vem a ser jurisdição? Jurisdição é uma expressão latina que quer dizer iuris dixo, que quer dizer dizer o direito. Conforme nos fala Humberto Teodoro Júnior, a jurisdição é um poder-dever do Estado. Por quê? Porque, na verdade, no Estado democrático de direito, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Se nós temos uma lide, um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, conforme nos falava Carnelucci, nós não podemos fazer uso das próprias mãos para, na verdade, resgatar aquele bem que nos foi surrupiado. Nós temos que mover uma ação contra o Estado, porque é o Estado que nos presta a tutela jurisdicional. Portanto, aplicar o direito ao caso concreto, é um poder e um dever também do Estado. E aí que está, na verdade, o conceito de jurisdição. Dizer como que deve ser interpretado e aplicado o direito ao caso concreto para resolver os conflitos de interesse, resolver as lides. Pois no Brasil, a partir do CPC de 73, o Código de Buzaide, lide é sinônimo de mérito. Somente uma decisão de mérito pode acabar com as lides. Então, isso é feito por quem? Pelo Estado. Na pessoa de quem? Do juiz. A competência, então, vem a ser o quê? A delimitação desta jurisdição. Como assim? O que seria a delimitação da jurisdição? O CPC fala no artigo 1º que a jurisdição será exercida em todo o território nacional. Todo o território nacional. Mas será que um juiz que passou num concurso dificílimo de provas e títulos, será que ele pode exercer a jurisdição em todo o território nacional? Será que eu, imaginando que eu seja um juiz do trabalho, por exemplo, eu possa ser um juiz lá no Amazonas, lá no Pará? Certamente que não. Vamos dar aqui um exemplo para vocês. Olha que caso interessante. Vamos imaginar que nas nossas férias de julho, a gente vá para o Pantanal Mato Grossense para fazer lá uma pescaria. Olha que coisa fantástica. Vamos lá para o Pantanal. Chegamos lá, assistimos a um crime. Um piloteiro daqueles lá, pilotos de barco, mata um outro piloteiro. E aí, eu, juiz do trabalho, viro para vocês, supostamente promotores de justiça, aqui em Brasília, viro para vocês e falo assim, olha, apresentem a denúncia, eu vou ser o juiz da causa, vou julgar aqui, e os demais piloteiros vão ser o corpo de jurados. Será que está certo? Absolutamente errado. Eu, juiz do trabalho, não faço júri. Eu, juiz do trabalho, não sou juiz criminal, eu sou um juiz do trabalho. Mas juiz do trabalho onde? Por exemplo, lá em Belo Horizonte. Vocês, promotores, são promotores de justiça aqui no Distrito Federal. Portanto, se nós formos passar férias lá no Mato Grosso, nós não estaremos no exercício da nossa função judicante. Nós não poderemos julgar, vocês não vão poder apresentar a denúncia. O conceito de competência está nesse exemplo. Veja só. A jurisdição será exercida em todo o território nacional pelos juízes, que passam por um concurso de provas e títulos dificílimo e que, na verdade, têm a competência para, ora, julgar causas trabalhistas, ora, julgar causas cíveis, ora, julgar causas criminais e assim por diante. Portanto, competência, por definição, é a delimitação da jurisdição. Se eu sou juiz, eu tenho o poder de decidir as lides, mas nos limites da lei, nos limites da minha regra de competência. Sabendo o que é jurisdição, sabendo o que é competência, nós agora temos que classificar a competência.
Existem inúmeras formas de classificação da competência. Uma delas, que eu reputo a mais simples, e eu gosto muito das coisas simples e objetivas, porque essas coisas são, na verdade, as que nos dão mais retorno, com mais rapidez. A divisão, a classificação da competência em relativa e absoluta, quero acreditar que ela seja a mais propícia, a mais adequada para o processo de trabalho. Dividimos, então, a competência em competência relativa e absoluta. Relativa é aquela em razão do lugar. É aquela que é definida, conforme nos fala o artigo 651 da CLT, em regra, pelo lugar da prestação de serviço. Então, se o trabalhador ele prestou serviços em Belo Horizonte, a ação trabalhista deverá ser ajuizada lá em Belo Horizonte. Mas vamos imaginar que ele retorne à sua cidade natal após ter sido dispensado e ajuize a ação, por exemplo, lá em Montes Claros, nossa querida Montes Claros. O que o réu vai fazer? Ele vai a Montes Claros, na audiência, arguir a exceção de incompetência relativa, dizendo, senhor juiz, nos termos do artigo 651 da CLT, a ação trabalhista deve ser proposta da prestação de serviço, premissa maior. Em caso, ele foi contratado em Belo Horizonte e, após ter sido dispensado, ajuizou a ação aqui em Montes Claros. Logo, deve Vossa Excelência declinar da competência e determinar a remessa dos autos do processo para Belo Horizonte, onde será distribuído, deverá ser distribuído, instruído e julgado feito. Isto é uma exceção de competência relativa. Por quê? Porque o réu, ele não concorre ao da ação no lugar fora de onde o autor prestou o serviço. Isso vai dificultar os seus trabalhos de defesa e, nos termos da lei trabalhista, a ação deverá ser proposta, em regra, onde? No local da prestação de serviço. Lembrando que a jurisprudência não tem súmula, não tem OJ nesse sentido, nos fala o seguinte, olha, se ele prestou serviço em múltiplos locais, ele pode ajuizar a ação na última cidade, no último município onde ele prestou serviço, ou no lugar da contratação. Portanto, senhores, regra geral, a ação deverá ser proposta no lugar da prestação de serviço. 651 caput. Em situações especiais do vendedor viajante, bem como do trabalhador contratado num local para prestar serviço em outros locais, nós temos regras excepcionais. Assim como nós temos também a regra contida no parágrafo 2º, que é a seguinte, vejam só, a competência das varas do trabalho estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Já a competência absoluta é aquela que não se prorroga, é aquela que, na verdade, é única e que, na verdade, não pode ser declinada pelo juiz. O juiz, na verdade, competente, é somente ele que pode julgar. Se ele for absolutamente incompetente, então, a qualquer tempo e grau de jurisdição, ele poderá declinar de sua competência, para quem seja competente. Existem várias formas de competência absoluta. A competência absoluta em razão da hierarquia ou função, ou em função da matéria. O que vem a ser competência absoluta em razão da pessoa, primeiramente? Competência absoluta em razão da pessoa diz respeito às partes litigantes. E o melhor exemplo que eu consigo dar para os senhores é o do artigo 109 da Constituição Federal, que nos fala, compete à Justiça Federal processar e julgar as lides em que a União, vamos pegar aqui o artigo 109 para não deixar nada para trás, em que a União, as autarquias olha só, compete à Justiça Federal as causas em que a União, as entidades autárquicas ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Portanto, se a União é parte, ou uma entidade autárquica ou empresa pública federal seja parte, autora, ré, assistente ou oponente, via de regra, a ação deverá ocorrer onde? Na Justiça Federal. Só que o próprio artigo 109, ele nos traz algumas exceções, exceto as de falência,
as de acidente do trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Portanto, o artigo 109 nos traz 4 exceções, quais sejam as ações da competência da justiça eleitoral, do juízo falimentar. Agora, muita atenção para o nosso tema aqui. As que versem sobre acidente do trabalho e as ações da competência da justiça do trabalho. Por que será que o legislador criou estas exceções? E mais, por que ele foi expresso no que se refere a acidente do trabalho e as ações da competência da justiça do trabalho? O INSS, qual a natureza jurídica do INSS? O INSS é uma autarquia federal. A autarquia federal tem as suas ações movidas em trâmite onde? Na Justiça Federal. Pois bem, é por isso, meus amigos, que na verdade foi colocado aqui acidente do trabalho. Querem ver? Quando eu tenho uma relação jurídica entre empregador e empregado, automaticamente eu tenho uma relação trilateral com o INSS, segundo a qual o empregador é obrigado a descontar do empregado a contribuição para a Previdência, para o INSS, e repassar esse valor para o INSS, sob pena de estar cometendo um crime de apropriação indébita. A ação acidentária movida pelo empregado na qualidade de segurado contra o INSS deve ser movida onde? Na Justiça Comum Estadual, não na Federal. A Justiça Comum Federal julga as ações em que a União, autarquias, fundações públicas federais, empresas públicas federais sejam parte, autora, ré, assistente, oponente, exceto nessas hipóteses aí do artigo 109, onde está excetuado o quê? Estão excetuadas o quê? As causas que versem sobre acidentes do trabalho. Se não é da competência da Justiça Federal julgar as ações sobre acidentes do trabalho, essa competência só pode ser da Justiça Comum Estadual. E como é que se configura a competência absoluta em razão da hierarquia ou função? A competência absoluta em razão da hierarquia ou função, muitos falam que ela não existe. Data vênia existe sim, com todo respeito àqueles que pensam em sentido contrário. Está prevista no CPC, está prevista na legislação como um todo, está prevista na Constituição. É aquela que define a competência dos órgãos judicantes em duplo grau de jurisdição, bem como para a propositura de ações da sua competência originária. Exemplo, veja só, Danilo, quando um juiz sentencia no processo do trabalho, e ele dá ali uma decisão terminativa do feito, ou uma decisão definitiva adentrando ao mérito, isso desafia um recurso. Sabemos lá do artigo 895 que cabe o recurso ordinário no processo de trabalho, no prazo de 8 dias, contra as sentenças proferidas pelo juiz de primeiro grau nas reclamações trabalhistas. Agora, de quem é a competência para julgar o recurso ordinário? O recurso ordinário, ele é da competência do Tribunal Regional do Trabalho correspondente. Por mais privilegiado que seja o TST, não pode o servidor da Justiça da Vara do Trabalho remeter os autos do processo de trabalho para o TST e aí chega aqui no TST ser julgado. Não. A competência para o julgamento do recurso ordinário é do Tribunal Regional do Trabalho correspondente. Essa competência, ela é funcional, ela é hierárquica, também chamada de hierárquica. Muito se questiona a respeito dessa nomenclatura hierárquica, porque não há hierarquia entre os órgãos judicantes. Mas ela é funcional. Cada órgão judicante tem a sua competência funcional definida na lei, quer seja no CPC, quer seja na CLT, quer seja na Constituição. Já a competência absoluta em razão da matéria é aquela que, em função da matéria que está sub judice, é que ela é definida. O melhor exemplo que eu consigo dar para os senhores é do artigo 114 da Constituição. Aqui está o cerne da nossa aula, a competência absoluta da Justiça do Trabalho. E como é que ela era antes da emenda 45 de 2004? Antes da emenda 45, a Justiça do Trabalho tinha uma competência restrita praticamente às lides entre trabalhadores e empregadores nessa situação. Ou seja, a Justiça do Trabalho era competente para julgar as lides entre trabalhadores e empregadores, desde que resultantes da relação de emprego. Contra-exemplo, eu era seu empregado, Danilo, e de repente nós tivemos um acidente de trânsito.
Nesse acidente de trânsito, você furou o sinal, né, e abarroou meu carro. E eu tive um grande prejuízo material. Será que o simples fato de eu ser empregado e você empregador, isso atrai a competência da Justiça do Trabalho para julgar uma lide com pedido de indenização por danos materiais? Não. Porque naquele acidente de trânsito, eu não sou empregado e o Danilo não é empregador. Eu sou o Carlos Gonçalves da Cruz e ele é o Danilo. Eu sou a vítima que sofreu o acidente, que perdeu boa parte do meu patrimônio. Ele foi o que provocou, o culpado. E nós sabemos da lei civil que é aquele que provoca dano a outra e fica obrigado a indenizar na sua plenitude. A ação é da competência de quem? Da Justiça Comum Estadual, acidente de trânsito. A matéria aí não é uma matéria trabalhista, é um acidente de trânsito. Agora, se porventura Danilo e eu temos uma lide, um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, e que decorra da relação de trabalho, daquela relação de emprego, melhor dizendo, a competência era da Justiça do Trabalho. Antes da emenda 45, a competência se restringe às lides entre empregador e empregador, empregado e empregador, desde que resultante da relação de emprego. Relação de emprego é aquela relação jurídica que tem 5 pressupostos, ou seja, uma pessoa física prestando serviço com pessoalidade, de forma não eventual, onerosa e subordinada. Faltou um dos 5 pressupostos, eu não tenho relação de emprego. Eu tenho uma relação de trabalho no sentido lato. Pode ser uma relação de trabalho autônoma, não importa o nome, mas não é relação de emprego. Para ser relação de emprego, tem que imprescindivelmente estar atendidos esses 5 pressupostos. Portanto, vejam, antes da emenda 45, praticamente a Justiça do Trabalho só julgava lides decorrentes das relações de emprego entre empregado e empregador. Somente excepcionalmente, desde que a lei ordinária autorizasse, relações de trabalho no sentido lato, onde não houvesse relação de emprego, poderiam ser da competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, lá no artigo 652, 652, CLT 652, a linha A, incisos 3 e 5, lá eu tenho 2 relações de trabalho no sentido lato. Não há relação de emprego, mas que a Justiça do Trabalho já reconhecia sua competência para julgá-las. E a petição inicial, ela começa como? Com o endereçamento ao juiz da causa. Conforme nos fala o artigo 840 da CLT, a petição inicial tem como requisito o endereçamento para o juiz da causa. E veja só, nossos alunos que aqui nos assistem, nós temos hoje 3 alunos aqui nos assistindo, o Danilo, né, a Flávia e a Késia, que são, na verdade, bacharéis em Direito, que vão estar nos acompanhando, fazendo, inclusive, perguntas. Vejam só, Danilo, meus amigos, quando a gente fala de petição inicial, começando com o endereçamento ao juiz da causa, nós estamos, na verdade, nos referindo para o juiz absoluta e relativamente competente para julgar a demanda. Quando a gente fala assim, ó, excelentíssimo senhor juiz da, pontinho, 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 vara do trabalho, nós estamos, na verdade, endereçando a Justiça do Trabalho. É uma regra de competência absoluta. Nós sabemos que os pedidos que nós vamos ali formular, na verdade, são pedidos que são da competência da Justiça do Trabalho. Pois bem, e o advogado que, de repente, recebe o cliente em seu escritório, numa situação mais ou menos assim: doutor, eu fui contratado lá em São Paulo, trabalhei lá em São Paulo a vida toda. Só que eu fui dispensado, retornei aqui à minha cidade natal, por exemplo, Nanuque, em Minas Gerais, e não tem dinheiro, doutor, para ir lá em São Paulo ajuizar uma ação. O que você, como advogado, nesse caso, vai fazer? Olha, nós podemos ajuizar uma ação aqui em Nanuque. A empresa vai ter que vir aqui se defender. Pelo menos a gente tenta uma conciliação. Não conseguindo, vamos ver se eles vão arguir a exceção de incompetência relativa. Se eles não arguirem, ótimo, prorroga-se a competência, o processo vai ser instruído aqui, sentenciado aqui. Agora, corremos um risco. Você, Danilo, como bom advogado, deve sempre orientar o seu cliente a respeito desse risco. Por quê? Porque ele tem que saber que a ação deveria ser proposta lá em São Paulo, no lugar da prestação de serviço. Mas, se ele não tem dinheiro, não tem condições de voltar a São Paulo para propor a ação, então que o faça no seu atual domicílio, mas correndo o risco de, caso a empresa argue a exceção de competência, então vai ser declinada para São Paulo. É claro que você ainda tem daquele artifício, Danilo, de poder recorrer
para o TRT de Minas, tentando manter a competência da Justiça do Trabalho do local de Nanuque, da Vara de Nanuque. Porque, conforme nós vimos da súmula 214, olha o tanto que aquela aula é importante. Cabe recurso contra decisão interlocutória, vamos recordar, súmula 214, a linha C, cabe recurso contra decisão interlocutória que acolheu exceção de incompetência relativa, declinando da competência de um tribunal para outro tribunal regional. Portanto, Danilo, você como advogado pode usar dessa artimanha e falar, olha, eu tenho uma salvação, eu posso tentar manter a competência aqui na NUC. E aí o seu cliente não vai estar obrigado a se deslocar para São Paulo, para ajuizar uma ação, etc. e tal, porque os custos são muito grandes. Olha só como que é importante você conhecer das regras de competência absoluta e relativa, bem como da técnica de peticionar. Você, advogado, deve sempre correr risco, mas um risco o quê? Comedido, um risco mensurado, sempre em sintonia com o seu cliente. Ultrapassada a primeira linha da petição inicial, onde você demonstrou, né, você endereçou ao juiz absoluta e relativamente competente, deve a parte saltar algumas linhas para eventual despacho do juiz e começar a qualificação das partes. Começando pela qualificação do autor, colocando, conforme nos fala o artigo 840, que contém os requisitos da petição inicial, né, trabalhista, contendo, primeiro, o nome completo, sem abreviaturas, nome completo, sem abreviaturas do autor. Por que isso? Para evitar a não identificação do autor. Porque se porventura você coloca o nome completo, fica mais difícil, né, haver um homônimo. Mas é comum o homônimo? É. Por isso que há a necessidade de quê? Colocar toda a documentação, né, sem não antes falar da nacionalidade, do estado civil, da profissão, de toda a documentação. Aí você deve colocar carteira de identidade, CPF, PIS ou PASEP, dependendo do primeiro emprego, né? Se você tem PIS ou tem PASEP, CTPS, número e série. Se porventura o trabalhador não tiver o CPF, o que a gente faz? Indica o nome da mãe e a data de nascimento, para evitar o quê? Para evitar que duas pessoas tenham exatamente a mesma identificação. Homônimo é muito comum. Ultrapassada a qualificação da parte autora, o advogado deve escrever algo mais ou menos assim, fulano de tal, né? Coloca todos os seus documentos, vem, vírgula, por seu procurador ao final assinado. Por que isso? Por seu procurador ao final assinado. Nós sabemos que o processo do trabalho não exige o quê? Que a parte esteja assistida por advogado. O artigo 791 da CLT, que ainda não foi revogado, ele fala expressamente que as partes podem propor e acompanhar as suas demandas, independentemente de advogado, né? Portanto, pode a parte autora fazer a sua própria reclamação, pode o réu fazer a sua própria defesa, e mais, pode o autor fazer a sua reclamação verbal perante o setor de atemação da Justiça do Trabalho, que então reduz a termo essa reclamação, e o reclamante vai e assina. Pois bem, se o autor constitui o advogado, você, bom advogado, vocês aqui vão ser advogados, devem ser bons advogados, você deve, na verdade, sempre celebrar um contrato de honorários com ele, para que nunca haja dúvida com relação aos seus honorários, para que o cliente saiba exatamente o que ele está te pagando, porque isso evita demandas futuras. E além de celebrar com ele um contrato de honorários em duas vias, de igual forma, teor, dê a ele uma procuração para assinar. E neste instrumento de mandato, nesta procuração, ele estará outorgando poderes para você, advogado, para atuar em seu nome. Costuma ser bom identificar, mostrar, falar, especificar em qual ação trabalhista você será o advogado. E isso demonstra para a parte que você, advogado, está agindo com lisura, você está agindo com transparência, que você está pegando uma procuração para ajuizar uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, na Justiça do Trabalho de tal local, em face da empresa Y, para reclamar direitos lesados ao longo de todo o pacto. Ora, se você fez isso, você só pode ajuizar a ação para pleitear os direitos lesados no contrato com aquela empresa. Então, veja,
fulano de tal, qualificação dele completa, vem para o seu procurador ao final assinado. Para o seu procurador ao final assinado, significa que ao final da petição inicial, você vai colocar assim, ó, pp. Por procuração, coloca o nome do advogado, o número do AB e vai e assina. Então, para o seu procurador ao final assinado, então lá embaixo, ao final da petição inicial, é que deve o bom advogado se identificar. Mas já mostre que aquela parte estará representada nos autos do processo por aquele advogado, que ao final estará identificado e cujo instrumento de mandato estará anexado. Para pleitear direitos lesados ao longo do pacto, nós temos a reclamação trabalhista, a reclamatória trabalhista, a ação trabalhista, isso não importa. O autor, ou reclamante, se preferir chamar assim, ele, devidamente qualificado, por seu procurador ao final assinado, vem propor ação trabalhista em face de. Ora, eu entendo que ele propõe ação em face da empresa, contra o Estado, que é quem presta a tutela adicional, e em face da empresa, que vai ser condenada a lhe pagar eventuais créditos lesados ao longo do pacto. Observação importante. Na qualificação da empresa, é imprescindível que a parte reclamante coloque a denominação social, razão social e o endereço completo para futura citação e outras intimações. Não há necessidade de indicação do CNPJ, inscrição estadual, etc. Se souber, ótimo. Se não souber, não há problema algum. Porque o que importa é que a empresa seja citada para vir se defender, cabendo ao réu na defesa se qualificar por completo. Trabalhadores que, às vezes, vínculo de emprego já previamente reconhecido, não têm os dados da empresa para ajuizar a ação. Mal sabem o nome da empresa, às vezes vai no catálogo telefônico para obter a denominação social, a razão social da empresa e o endereço para ajuizar a ação. Como exigir deste reclamante que ele obtenha a inscrição estadual, CNPJ, etc. e tal? Uma observação importante